Os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil. Será? Eu tenho lido e ouvido esse tipo de análise aí na internet. É um modo fácil de atrair clique e gerar polêmica. Mas será que isso tem dado de realidade? As contradições do império chegaram a um ponto de inflexão capaz de gerar um confronto armado agora? Vem comigo que eu te explico. Olá, eu sou Ricardo Porto, jornalista e editor do canal 60 e Blau. Quero agradecer muito a tua presença aqui e fazer um alerta. Eu não caí de paraquedas nesse assunto. Acompanho de perto a política dos Estados Unidos há muitos anos. Morei lá na minha juventude. Tenho fontes locais e converso com muita gente. Nesse momento, os Estados Unidos vivem um acirramento da crise social em função da atuação violenta do ICE, a Polícia de Imigração. Desde o início do governo Trump, o ICE vem atuando principalmente em grandes cidades, detendo e prendendo sem aviso imigrantes ilegais, deportando pessoas, separando famílias inteiras. Mais de 270 mil pessoas foram deportadas pelo ICE em 2025. A meta do governo Trump é deportar 1 milhão de pessoas por ano. O ICE se tornou a milícia mascarada de Donald Trump e sua turma. Esta semana, o jornalista independente Ken Klippenstein publicou em seu perfil na rede social Substack documento vazado por um agente inconformado com os rumos que a atuação do ICE vem tomando. O documento lista 21 operações do ICE até agora desconhecidas do público. De acordo com o documento, desde junho do ano passado, 7 mil pessoas já foram detidas pelos agentes da Polícia de Imigração, mas não apenas imigrantes ilegais. Os alvos estão também cidadãos naturalizados americanos. O documento fala em operações para angariar informantes entre os imigrantes ilegais e legais. Agentes do ICE são orientados a usar roupas comuns, a se infiltrarem em organizações, empresas, lojas, centros comunitários, coletivos, para investigar pessoas. Fontes de Klippenstein no FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, dizem que há uma insatisfação com o modo como o ICE age, com truculência e desrespeitando os direitos do cidadão. Isso afeta a imagem dos órgãos de repressão junto à população. O foco principal do ICE não é a detenção de imigrantes ilegais, é a investigação secreta de cidadãos que podem ser conectados, sem provas, a cartéis de drogas, a organizações terroristas ou a supostos grupos antifascistas de esquerda, criminalizados publicamente por Trump. It should be clear to all Americans that we have a very serious left-wing terror threat in our country. Radicals associated with the domestic terror group Antifa. O ICE age como se estivesse numa guerra interna contra a população. E isso também já foi dito por Donald Trump. It's the enemy from within, and we have to handle it before it gets out of control. It won't get out of control. O processo de contratação dos agentes do ICE também gera muitas suspeitas. Não há nenhuma transparência. Muitos são ex-veteranos de guerra que atuaram e foram formados pelo Exército de Israel, especializado na tortura física e psicológica. Jonathan Ross, o agente que assassinou a poeta Renee Good em Minneapolis, tinha passagem pela IDF. As dificuldades criadas pelo governo federal na investigação deste caso levaram o procurador-geral do estado de Minnesota a entrar com processo contra o governo Trump por ocultação de provas. Diversos procuradores de justiça, lotados no DOJ, o Ministério da Justiça deles, pediram demissão nos últimos dias. Eles acusam o DOJ de ocultar provas do crime e das ações ilegais do ICE. Do ponto de vista administrativo, o ICE, a Polícia de Imigração,
está lotada no Ministério do Interior, o DHS, Department of Homeland Security, traduzindo Departamento de Segurança Interna. Esse ministério, liderado pela ex-assessora de Trump e ativista da extrema-direita Kristi Noem, se tornou mais poderoso que o FBI. Abriga diversas agências de controle e repressão. O orçamento do ICE foi triplicado no ano passado, 30 bilhões de dólares em 2026. Por uma nova lei, ele terá 75 bilhões adicionais para gastar até o fim do mandato em 2028. Recentemente, Kristi Noem apareceu num evento público exibindo o dístico "Um de nós por todos vocês". A frase tem origem nazista. Foi usada por um oficial nazista para justificar o massacre de homens de uma cidade inteira na República Tcheca, onde o governador nazista foi morto em 1942. E aí, gente, nós voltamos à pergunta inicial. Há, então, uma guerra civil em curso nos Estados Unidos, como transparece na análise de especialistas, inclusive da nossa mídia aqui da esquerda? A guerra civil pressupõe a existência de grupos organizados e armados de ambos os lados e que estão em confronto. Isso existe hoje? Não. O que podemos dizer dos Estados Unidos no momento é que há sim o terrorismo de Estado sendo praticado contra a população. Aliás, é a mesma acusação que os americanos fazem ao regime do Irã, por exemplo. Há grupos paramilitares de direita armados nos Estados Unidos? Sim, mas sempre houve, há muito tempo. O uso de armas está entranhado na cultura deles. Há grupos armados do outro lado? Também há. Os Panteras Negras, por exemplo, apareceram outro dia nas ruas de um subúrbio na Filadélfia com armas em punho, expulsando a polícia local que importunava um cidadão. Não houve troca de tiros, só bate-boca e a polícia foi embora. Os Panteras Negras possuem braço armado pelo menos desde os anos 60, quando aconteceram as revoltas civis que, como agora, resultaram em mortes. O massacre de estudantes na Universidade de Kent State, em 1970, foi um dos mais emblemáticos. 4 estudantes morreram e 9 ficaram feridos num ataque de policiais a manifestantes que protestavam contra a invasão do Camboja, etapa da Guerra do Vietnã. Mais recentemente, tivemos revoltas populares em Atlanta, em 2020. Os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos arrefeceram até o retorno ao poder de Trump. Sua política de desmonte do Estado colocou milhares de funcionários públicos no olho da rua. A inflação segue em alta, o preço dos alimentos subiu, o custo dos planos de saúde explodiram. A miséria e o consumo de drogas pesadas nas grandes cidades são uma realidade. Isso tudo é sim combustível para uma guerra civil. Combustível que está gerando protestos de rua em milhares de cidades. Passeatas exigem mudanças nas políticas públicas e o fim da violência do ICE. Geram o posicionamento de alguns políticos democratas contra a violência de Trump, como os governadores de Minnesota, de Illinois, da Califórnia e os prefeitos das cidades de Minneapolis, Boston, Chicago, Portland e Nova York. Mas isso significa guerra civil em curso? A resposta simples é não. Significa que a temperatura política subiu e muito. Trump está sob forte questionamento de parcela da população, mas o poder da força militar, policial, estatal e mesmo paramilitar ainda é do Trump e da extrema-direita. O Trump está perdendo popularidade
com essas políticas. Claro, sim, gradativamente. Nunca na história do país um presidente, no primeiro ano de mandato, foi tão impopular como ele. Mas o Congresso, fraco e submisso, não instiga força institucional suficiente para garantir um equilíbrio mínimo de forças que leve ao estouro iminente de uma guerra civil. É preciso aguardar os próximos movimentos e observar de perto, principalmente usando os meios de comunicação não tradicionais, não usar a mídia oligárquica, por exemplo. No canal 60 e Blau, a gente está de olho. Siga a gente por aqui, inscreva-se no canal e se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, é o que alimenta o nosso trabalho. Até a próxima e fica a mensagem: morte ao Império! Hey,